Uma história é dividida em 3 partes: conflito, personagens e cenário. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre o segundo item, personagens, e a partir de agora a gente começa uma série incrível com 8 vídeos falando tudo o que você precisa para criar personagens incríveis para a tua história. Olá, Matheus Prado aqui para mais um vídeo nesse canal. Hoje eu vou falar sobre personagem. Personagem, ele é um elemento fundamental na construção da tua história, porque é por meio dele que o teu leitor vai se identificar com ela. É através do teu personagem, dos olhos do teu personagem, que ele vai enxergar a história. Então, se o teu personagem for mal construído, não gerar empatia, a tua história por si também não vai gerar empatia. Mas antes de falar disso, eu vou pedir para você se inscrever aqui nesse canal, deixar o teu like, deixar um comentário aí dizendo o que você está achando, que tipo de conteúdo você quer ver aqui nesse canal, porque essa é a melhor forma de eu saber se eu estou agradando, se o conteúdo que eu estou trazendo é relevante para você. E além do mais, se você não se inscrever, existe aquela coisa do YouTube, né, que ele não notifica as pessoas direito. Mesmo quem inscreve ali para colocar o sininho, quem clica no sininho, ainda assim não recebe todas as notificações, que dirá se você não fizer isso. Então, por favor, se inscreva aí, que essa é a melhor forma de eu continuar produzindo conteúdo muito relevante para você. Essa já é a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo. Na primeira vez ficou totalmente desfocado, na segunda vez a câmera deu pau no meio, não sei que diabo que aconteceu e eu perdi toda a gravação. Agora eu tenho certeza que vai dar certo. Esse conteúdo que eu tô produzindo, ele vai valer muito a pena, porque você não vai achar esse tipo de conteúdo que eu vou te trazer aqui nessa série de 8 vídeos em nenhum outro lugar, eu posso garantir pra você, pelo menos não de graça. Eu vou trazer dicas aqui que você nunca viu, tenho certeza, e depois disso daqui eu tenho certeza que o teu livro vai crescer, teu livro não necessariamente, a tua história, né? O que quer que seja que você tá criando aí, que use personagens, com certeza a partir de agora elas vão ser mais bem construídas, elas vão ter mais conteúdo e você vai me agradecer por isso, eu já tô te avisando aí. Mas então vamos lá, para facilitar esse vídeo eu vou dividir ele em 3 partes, não 3 vídeos, 3 partes dentro do mesmo vídeo, que é para ser bem mais simplificado. Na primeira parte eu vou te explicar o que é um personagem e quais são as características dele. Na segunda parte eu vou te apresentar quais são os tipos de personagem que existe. E na terceira parte eu vou te dar algumas dicas sobre como criar personagens incríveis. Eu sou super saudável, eu bebo Coca-Cola de café, mas eu como bolacha integral, né? Então é a vida. Tá, vamos lá, o que é um personagem? Existem várias discussões acadêmicas e coisas do tipo explicando o que é um personagem, não vou entrar nesse mérito. Tudo que você precisa saber é que ele é o elemento central da história. É ele que vive a história. E também é por meio dos teus personagens que o teu leitor vai ver a história, vai enxergar, é pelos olhos dos teus personagens. Por isso que você precisa ter bons personagens para que o leitor crie empatia por aquela história que você está contando. Se os teus personagens forem ruins, o leitor não vai enxergar uma boa história também, ele vai perder o interesse na tua história. Se os teus personagens não fizerem com que o leitor pense, nossa, isso aí sou eu viveria essa situação, se eu vivesse essa situação era isso que eu ia passar, eu não preciso viver essa situação porque eu tô sentindo o que os personagens estão sentindo. Se isso não acontecer, o cara vai abandonar a tua história. Tenha muito cuidado na hora de criar. Vale destacar também que o personagem, ele tem uma relação simbiótica com o conflito. Eu vou falar mais sobre conflito nos próximos vídeos e depois eu pretendo fazer uma série também sobre conflito, especificamente sobre o conflito, porque existem 2 tipos, conflitos internos e conflitos externos. Nessa série aqui sobre personagens eu vou falar sobre conflitos internos também, que são aqueles que acontecem dentro da cabeça do personagem. Mas o fato é, o conflito é o que move a história, o conflito externo é o que move a história, é o que faz ela ir pra frente. É a dificuldade que aparece na vida do personagem que faz com que a história tenha um motivo para existir. Pode ser um meteoro caindo na Terra, pode ser alienígenas invadindo a Terra, pode ser qualquer coisa. O fato é, o conflito ele tem que ser intrinsecamente ligado com o personagem. Então, por exemplo, se o teu protagonista é um cientista e tá caindo um meteoro na Terra, ou esse meteoro tem que cair em cima da cabeça desse cientista, tem que estar vindo na direção da casa que ele mora, ou esse cientista tem que ser a única pessoa no mundo que consegue resolver esse problema, consegue desviar esse asteroide. O personagem e o conflito, eles têm que estar ligados intrinsecamente de um jeito que não seja possível separar sem desfazer o conflito. E apesar da importância inacreditável do personagem para a tua história, o conflito ele consegue ser ainda mais importante. Por quê? Uma história que tem um conflito maravilhoso, muito bem feito, muito bem interligado, mas que tenha personagens ruins, ela pode sobreviver. Ela pode até gerar alguma empatia nos leitores. Mas o oposto, uma história que tenha um conflito ruim, medíocre, mas personagens
personagens excelentes, essa história morre, os leitores não se importam, porque o conflito não faz com que os personagens se desenvolvam nesse tipo de história, e a função do conflito é desenvolver os personagens, porque histórias são sobre personagens, né? Os conflitos existem para fazer os personagens se moverem. A gente até chega a dizer que histórias são sobre pessoas, né? Os personagens precisam ser pessoas, mesmo que eles sejam robôs, sapato, uma geladeira, um sentimento, igual no Divertidamente, não importa, ele tem que agir como um ser humano, ele tem que gerar empatia no ser humano. Então a função do conflito é fazer os personagens se moverem. Se o conflito for ruim, os personagens não se movem. Agora a gente vai falar sobre os tipos de personagens, são vários. Lembrando que não são arquétipos, eu não vou falar sobre arquétipo especificamente nesse vídeo. Vai ter um vídeo dessa série ainda só sobre arquétipos, mas agora eu vou falar sobre as funções de um personagem dentro da história. Ao longo do tempo aí, alguns autores mais antigos criaram várias funções de personagens e alguns recentes ainda criam novas, mas a gente vai se ater ao básico aqui. Vamos falar só sobre 4 tipos de personagem. O primeiro deles, como você já deve saber, é o protagonista. Ele é o personagem mais importante dentro de uma história. O conflito que eu disse lá, ele tem que estar super ligado com esse personagem. Ele tem que ser a causa do conflito. O conflito tem que acontecer por causa dele. Alguma coisa tem que ter. Ele não pode ser só uma pessoa genérica que estava andando na rua e pronto. O conflito tem que ser por causa dele, tem que acontecer com ele. Não precisa ser por causa dele, mas tem que acontecer com ele. Ele tem que estar muito ligado com esse conflito. E é também por meio desse personagem, principalmente, que a história é vista. Não sempre, mas geralmente é sobre o ponto de vista dele, por isso vale destacar que ele tem que ser muito bem trabalhado para gerar empatia no leitor, que é o principal que você precisa conseguir com a tua obra. Tá, em segundo lugar a gente tem o antagonista, que é a antítese do protagonista, ele é o contrário, ele é o oposto extremo do protagonista. O antagonista ele pode ser tanto o causador do conflito, quanto pode ser uma consequência dele. Por exemplo, pode ser ele que está tentando destruir o mundo, ou ele pode ter surgido porque o mundo foi destruído enquanto o herói tentava resolver o conflito, um conflito anterior. No caso do Vingadores, do Guerra Infinita, a gente tem esse caso bem claro. O protagonista ali, que é o Barão Zemo, ele surge porque a cidade lá foi destruída e a família dele morreu e ele vem para acabar com a vida dos heróis por causa disso. Aquele tipo de antagonista que é só mal por ser mal, ele já não dá certo mais nos dias de hoje. Você precisa ter uma história bem construída e um motivo muito forte. Só que também vale destacar que o antagonista não precisa ser necessariamente uma pessoa, um personagem. Ele pode ser o conflito em si. Um meteoro que está caindo na Terra, o antagonista pode ser um meteoro. Ele também pode ser uma doença que está afetando o personagem, ele pode ser a depressão, ele pode ser qualquer coisa, desde que ele faça o contraponto ao protagonista, desde que ele seja o oposto, desde que ele tente atrapalhar o protagonista de conseguir o que ele está buscando. Agora a gente tem o coadjuvante, que é o personagem que ajuda o protagonista a conseguir o que ele está querendo. A gente tem também o coantagonista, que seria a mesma coisa para o antagonista, né? Mas eu vou tratar aqui tudo como coadjuvante, que é para você saber que a função dele é auxiliar o protagonista ou o antagonista a conseguir o que ele deseja ao longo da história. Existem grandes histórias que têm coadjuvantes que cresceram muito e alçaram o posto de protagonista. O principal deles que me vem aqui à cabeça é o Piratas do Caribe. Caso você não saiba, o protagonista do Piratas do Caribe não era o Jack Sparrow, era o Will Turner, lá, o personagem do Orlando Bloom. Mas o Johnny Depp ali, isso vai muito mais do ator em si do que do personagem. Depois o personagem foi mais bem trabalhado, mas o ator trabalhou tão bem o personagem que ele foi ganhando relevância na história e virou o protagonista da história. Então isso acontece, não é raro na verdade, acontece bastante. A gente tem coadjuvantes também que não alçam a posição de protagonista, mas que tem uma importância fundamental dentro da história. Um deles também é o Sam, do Senhor dos Anéis. Ele é fundamental para a história. Se não fosse ele, o anel não teria sido destruído, mas ele não é o protagonista principal da história. Isso quer dizer que você não pode dar menos atenção na construção do teu coadjuvante dentro da tua história, a não ser que ele tenha uma função muito específica e apareça pouco e tudo mais. Mas se esse for o caso, ele não necessariamente é um coadjuvante, ele é o quarto item da nossa lista agora, que é o figurante. Figurante, todo mundo sabe o que é, aquela pessoa que aparece na novela lá atrás andando, sabe, não fala nada, é o carinha da banca de jornal, é o recepcionista do hotel, da onde ele tá passando, é o vendedor da loja. Ele existe dentro de uma história para cumprir uma função só falar, oi, bom dia, ele foi para lá, sabe, é uma coisinha básica desse tipo. De vez em quando eu dou uma olhadinha pro lado, porque o monitor da câmera onde eu tô vendo se eu tô com foco tá aqui, porque eu tô preocupado com esse foco aí, porque
O outro vídeo ficou todo desfocado e me deixou com raiva. Agora eu liguei o monitor aqui. Mas basicamente o figurante é isso, ele é uma pessoa que tá ali só pra cumprir uma função. Tem um vídeo muito engraçado, se eu não me engano, do Porta dos Fundos, sobre figurantes. Se eu me lembrar e se eu achar, eu vou linkar ele aqui na descrição. Porque é engraçado, assim, conta um pouco da vida sofrida de um figurante. Tem um detalhe importante também, você nem precisa dar nome pro teu figurante. Eu fiz um vídeo sobre nomes, eu vou linkar ele aqui também no card. Tô tentando aprender como é que funciona esse card até hoje. 20 anos de YouTube eu não consegui aprender direito. Mas é importante o cuidado com os nomes, isso faz parte da construção do personagem, já tem um vídeo aqui sobre isso. Vou linkar aqui e vale a pena você dar uma assistidinha aí também. E agora vamos para a última parte desse vídeo. Eu vou te dar umas dicas sobre como construir um personagem interessante. São 6 dicas que por si só já valeriam um vídeo único, mas eu incluí elas aqui para oferecer o melhor conteúdo para você. Eu sei que você vai me agradecer por isso. A primeira dica é a dica número 1 para qualquer autor, na verdade. Vale para tudo, não só para personagem. Observe as pessoas ao seu redor. Não importa onde você tá. Você pode estar num café, no supermercado, na fila do banco. Onde você estiver, observe as pessoas ao seu redor. Não seja bisbilhoteiro, não tenta ouvir o que as pessoas estão falando, não é isso que eu tô dizendo. Mas tenta entender o que está acontecendo ao redor. Observe o jeito que elas falam, como elas se comportam, como que elas sorriem, como que elas tratam uns aos outros. Essa é a melhor forma de aprender sobre como as pessoas agem no mundo real. Você pode observar os seus colegas de trabalho também, os seus familiares. O importante é entender o que está acontecendo, como que eles se comportam nesse mundo. Um bom escritor, um bom contador de histórias, ele vai ser sempre um bom observador. Eu gosto de dizer que bons escritores, eles falam pouco, ouvem muito e escrevem mais ainda. Essa é o que você tem que ter na tua cabeça. Ouça muito, veja o que está acontecendo ao teu redor, veja como as pessoas se comportam, porque é assim que você vai aprender como construir bons personagens. Esse é um dos principais exercícios que existem, então dê importância para essa dica. Agora uma dica prática, quando você for construir os teus personagens, dê grandes vantagens para os teus antagonistas e grandes desvantagens para os teus protagonistas. É importante que os heróis estejam sempre em desvantagem em relação aos vilões. Em relação aos vilões. Porque se ele tiver em desvantagem, a vitória dele vai ser mais épica. Ele vai conseguir, quando ele vencer, vai ser sempre melhor pro espectador, pro teu leitor ali. Ele vai pensar, nossa, esse cara... Tudo vai parecer mais épico. E aqui vale lembrar que você não pode abusar das coincidências também não. Uma coincidência que faça com que o herói avance na trama, ela nunca deve acontecer. Ele nunca pode estar andando na rua, tropeçar e dar de cara com o esconderijo secreto do vilão. Jamais, porque isso aí vai deixar teu público, teu leitor aí frustrado. Ele vai pensar, nossa, que preguiça desse cara. O oposto pode acontecer. O vilão pode estar andando e dar de cara com o lugar onde o herói escondeu o que ele estava escondendo, sabe? Ou dar de cara com os planos do herói. Isso pode acontecer pro vilão. A audiência não se importa com isso, porque vai dificultar ainda mais a vida do herói. Mas o oposto, jamais. Não facilite as coisas. Não abuse do ex-máquina para facilitar a vida do herói, não. Isso aí é um dos maiores erros que você vai cometer na sua vida. Então, tente não cometer. Terceira dica, abuse das falhas dos seus personagens, principalmente do protagonista. Vai ter também um vídeo aqui nessa série só sobre falhas, explicando o que elas são, como construir esse tipo de falha dentro do teu protagonista, personagem, aliás, de uma forma geral, mas basicamente são os defeitos que o personagem tem. Pode ser defeito físico, pode ser defeito psicológico, pode ser defeito social, pode ser o que for, mas ele tem que ter falhas, e quanto mais falhas ele tiver, falhas que dificultem a vida dele, não sejam só por ser, melhor vai ser. Por exemplo, se ele... O Discurso do Rei, não sei se vocês já assistiram esse filme. O cara é um rei, precisa fazer um discurso, mas olha só, ele é gago. Como que ele vai conseguir fazer um discurso inspirador sendo gago? Esse tipo de coisa que eu tô querendo dizer pra você. Imagine um ex-piloto de avião que é a única pessoa que pode salvar o mundo de um, sei lá, de um meteoro que tá caindo na Terra. Eu gosto do exemplo do meteoro. De um meteoro, só que ele tem medo de voar agora porque aconteceu algum desastre com ele e tal. E além de ter medo de voar, ele tem labirintite, então ele não pode mais pilotar um avião. É isso que eu tô querendo dizer. Quanto mais dificuldades o teu herói tiver, mais falhas ele tiver, melhor vai ser a vitória dele no final. Se ele conseguir vencer, óbvio. Mas alguma esperança você tem que dar pro teu leitor, é claro, né? Mas quanto mais falhas ele tiver, melhor vai ser. Quarta dica, cria um background dos teus personagens e tente descobrir como que esses acontecimentos influenciam no presente. Background são os acontecimentos que aconteceram.
São as coisas que aconteceram antes da história que você está contando ali. Coisas que podem ou não estar presentes na história, mas são acontecimentos que vieram antes. Por que eles são importantes e por que eles devem influenciar na história presente? Coisas que aconteceram com você. Faz aí esse exercício. Quando você tinha 5, 6 anos, muitas delas não influenciam você até hoje? Se você pisou num prego quando você era criança, você não olha para onde você está pisando? Você não entra em lugar descalço mais? Não tem essa coisa? É exatamente isso. Eu dei uma dica, um exemplo bem básico, mas é só para você entender. Se um herói quase se afogou na infância, ele vai ter medo de pular na água quando ele for adulto. É inerente da personalidade dele. Mesmo que ele não queira, mesmo que ele tente se controlar, isso vai acontecer. Então é importante, quando você estiver criando esses backgrounds, pensar nesse tipo de coisa. Como que aconteceu no passado influencia no presente. E daí é legal entrar nessa questão de traumas também. Existe uma frase que diz que o bom escritor coloca o personagem no inferno. E é basicamente isso que a gente tem que fazer mesmo. Quanto mais problemas ele tiver, melhor vai ser a vitória dele. Lembre-se sempre disso. Quanto mais problemas o protagonista principalmente tiver que enfrentar, mais gloriosa vai ser a vitória dele no final. A quinta dica é uma das mais importantes de todas e é a que as pessoas mais cometem erros. Eu não estou falando só de novatos não, escritores grandes, roteiristas de cinema, gente pica. Esse é o erro que todo mundo mais comete, que é criar um herói especial. Não crie heróis especiais, não crie heróis que já são fodas desde o começo, que tem um superpoder desde o começo, ou se ele tiver um superpoder, que ele não saiba usar, no mínimo, ou que esse superpoder mais atrapalhe do que ajude. É importante que o teu herói comece pequeno, comece fraco e cresça ao longo da história, porque a história precisa transformar o teu personagem de alguma forma, principalmente o protagonista, né? Se ela não transformar, se ele simplesmente já for foda, ninja, top desde o começo, a tua história não vai funcionar, simplesmente não vai funcionar. E aqui eu vou citar um exemplo. Mulan, o filme Mulan, ele é um recente agora, de 2020, ele é um remake de um filme de 1998, se eu não estiver muito enganado, espero que eu não esteja, mas ele é o remake de um filme antigo. Na animação original, a Mulan em si era uma garota comum, era só lá uma chinesa que estava vivendo a vida dela e um dia o pai dela foi chamado para a guerra. Como que ela não queria que o pai dela morresse na guerra, ela decidiu tomar o lugar dele e ir para a guerra como se ela fosse um homem. No meio da história, a Mulan vai crescendo, conforme as coisas vão acontecendo, se torna uma grande guerreira, acabam descobrindo que ela é um homem, mas mesmo assim, com o passar do tempo, eles passam a respeitar ela e vocês sabem a história. Agora saiu o remake, fui assistir, inclusive eu fiz um vídeo já sobre Disney Plus aqui, assiste aí se você se interessar, vou deixar no card também. Fizeram um remake, fui assistir e a história é totalmente diferente. A base é a mesma, mas a Mulan desde o primeiro momento ela já é especial. E isso estraga muito a experiência, porque se ela já é especial, a gente sabe que ela vai vencer. Ela já tá predestinada a isso daí. Na primeira cena do filme, a Mulan tá usando o chi dela lá e ela salta por prédios e coisas do tipo. Ela tá lá em cima daquele negócio e ela cai, ela vai deslizando, sabe? Ela é foda, ela é pica desde o começo. Isso é um pouco broxante, porque no final, quando ela mostra que ela tem todas aquelas habilidades, você fala, mas eu já sabia. Ela fez isso na primeira cena. Ela não cresceu. E a Mulan, da versão nova, ela começa e termina exatamente a mesma personagem. O respeito das pessoas em volta muda, mas ela não muda nada. Ela não cresce, não faz nada dentro da história. O filme não é péssimo, não tô dizendo isso, mas esse é um erro gravíssimo. Outro exemplo de um que fez do jeito certo, Harry Potter. No Harry Potter, você pode me dizer, mas ele já é foda, ele já é pica. Não, ele não é. As pessoas pensam que ele é e alguns tratam ele como se ele fosse, mas ele em si não tem nada disso. Por exemplo, ele sobreviveu ao Voldemort, então ele é conhecido lá como aquele que sobreviveu, a criança, sei lá o que, eles chamam ele de várias coisas, né? Tem vários adjetivos aí, mas ele não tem nenhuma característica especial, além de falar com cobras, mas ele é só um cara normal, uma criança normal que vive num mundo que ela não entende, que ela não conhece, onde ela é uma celebridade, mas ela em si não sente que ela é uma celebridade, porque ela não sabe fazer nada. Ela nem conhece o mundo que ela está sendo apresentada. E ao longo da história, ao longo dos 7 livros, ela vai crescendo, ele vai se desenvolvendo cada vez mais e ele chega no final e se transforma no que você espera que ele fosse, um grande bruxo, não sei o que. Inclusive tem bruxos muito melhores do que ele ao longo da história. Amigos dele, a Hermione é um bom exemplo. A Hermione já é muito melhor do que ele desde o primeiro livro, desde quando eles eram super crianças. E ela nem é o sangue puro lá que eles falam, né? Os pais
pais dela nem bruxos são. Já os pais do Harry são grandes bruxos e coisas do tipo. Então é interessante esse ponto. Não faça os teus heróis especiais. Eles até podem ser lá o predestinado, apesar de que esse tipo de história já deu também, né? De predestinado, de profecias e coisas do tipo. As pessoas estão bem de saco cheio disso daí também. Eu te digo, se você tá escrevendo isso daí, tô mandando você desistir, mas pensa melhor. Ele até pode ser o predestinado, mas tenta criar alguma coisa que atrapalhe. O Neo do Matrix, ó, é um exemplo legal. O Morfeu acha que ele é o escolhido e ele não é. Ele vai no oráculo e o oráculo diz, não, você não é o escolhido. E ele de fato não é, tanto que ele morre. Mas ele acredita e ele ressuscita e tem toda aquela cena gloriosa que tem lá no filme. Ele vira o escolhido, ele não era, mas ele vira, entendeu? Ele muda muito. O Neo do começo do Matrix e o Neo do final são personagens extremamente opostos. Então é isso que você tem que fazer. O teu personagem tem que crescer. Ele não pode ser especial desde o começo. Ele pode ter características especiais, ele pode ter superpoderes, ele pode ter o que for. Mas se ele não mudar, se ele não crescer como personagem, ou cair como personagem também, ele pode começar muito bom e terminar como um vilão terrível. Não tem problema. É até legal quando essas histórias acontecem. O que importa é que ele tem que começar de um jeito e terminar de outro, né? Ele tem que começar num extremo e terminar em outro. Pode ser no extremo da bondade e terminar no extremo da maldade. Pode ser no extremo da falta de talento e terminar no ápice do talento. Não importa. Ele tem que mudar. E essa última dica, ela não é tão crucial quando a gente fala de livros. Ela é importante, mas não é crucial. Mas ela é fundamental se você está escrevendo aí roteiros, história em quadrinhos e coisas do tipo. Os teus personagens devem ter uma aparência única, um estilo único. Não só psicológico, mas físico também. Ele tem que ser facilmente reconhecido. Isso é muito importante, igual eu disse, principalmente em obras visuais. Pensa aí nos personagens que você mais gosta. Aposto que se você ver a silhueta dele, toda preta, você sabe quem ele é. Imagina o Goku. Só de ver aquele cabelo você sabe. Procure aí na internet personagens minimalistas. Você vai ver vários personagens ali reduzidos a 2, 3 traços e ainda assim você consegue identificar eles logo de cara. Por um cabelo diferente, por um bigode, por uma peça de roupa. Mas quanto mais únicos o teu personagem for de aparência, melhor. Igual eu disse de novo, para um livro isso não é fundamental. É legal quando tem, mas não é fundamental. Mas para uma obra audiovisual é fundamental. Fundamental mesmo. Histórias em quadrinhos, filmes. Ai, só li o dedo. Histórias em quadrinhos, filmes, obras desse tipo é muito importante. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado. Lembrando, esse é o primeiro vídeo de uma série de 8 vídeos que vão estar disponíveis aqui nesse canal a partir de agora, a partir de dezembro, ao longo de todo dezembro aí, 2 vídeos por semana sobre escrita criativa nessa série sobre personagens. Vão ter outros vídeos aí no canal sobre outros assuntos, mas esses 2 sobre criação de personagens você vai ter aqui todas as semanas, 2 por semana, ao longo de dezembro inteiro. Então vamos lá terminar esse ano que foi horrível, mas vamos tentar ele terminar da melhor forma possível. Espero muito que você goste. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e me diz aí o que você achou desse vídeo. Ficou grande demais? Ficou curto demais? Você queria mais conteúdo? Escreva, deixe comentários aí, me diga o que você está achando. Acesse o site mateusprado.com.br, Mateus com TH. Lá tem várias informações também, várias dicas de escrita e coisas do tipo. Então é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!